Estamos iniciando mais um Vox Popcast e o papo hoje é sobre animes, mangás e cultura japonesa. Então, se você curte ou quer saber mais sobre essas produções orientais, chega mais porque recebo aqui hoje uma galera que entende muito sobre o assunto. Já escrevi o nome deles aqui, ó, como novas vítimas do Vox, mas podem ficar tranquilo que até às 8 está garantida a presença de todos. Certo. Depois disso, vamos ver, né, o que o nosso querido Shinigami tem a reservar, o que ele vai permitir. Quero aqui introduzir para vocês o Diogo, mais conhecido como Nerd Sound. Olá, pessoal. Estou aí um tempo já, né, nesse ramo de animes e mangás, que é o universo que eu amo, assim. E falar desse universo é uma coisa que, assim, me enche os olhos porque faz parte da minha vida. Então, sou apaixonado por isso e faço conteúdo sobre isso. Então, estou muito feliz de estar aqui no Vox Popcast. Pô, uma honra, acompanhe seu conteúdo, né? Compartilha aí suas visões, tanto sobre cultura japonesa quanto, né, obras em geral da cultura pop. Sim. Sou apaixonado massa. por isso. E seu Instagram está rolando aqui embaixo de todos, na verdade, pra galera que quiser acompanhar. Quero também introduzir Cristina Alexandre, apaixonada pela cultura japonesa, que mergulha nas diversas expressões desse universo, na música, no cinema, nos animes e na arte. Um prazer ter sua presença aqui hoje. Muito obrigada a todos, agradeço a todos ao convite. Assim como o Diogo, eu também amo esse mundo. Eu comecei muito novinha, com 5 anos. Ela perguntou mais cedo qual foi o nosso primeiro anime. Depois eu vou comentar aqui pra vocês a minha história com isso. E eu realmente amo de paixão. Foi a minha porta de entrada pro mundo nerd geek otaku de forma geral. Começou com os animes e depois só foi. Muito Hoje em massa. dia tá tão ladeira abaixo que até dorameira virei. Perfeito. Eu só fui. Muito bom, muito bom. Podemos adentrar esse mundo aí do dorama também, de repente. Sim, se sou tiver apaixonado tempo. também. Eu não conheço, mas, né, É, tô aberta a conhecer. Cuidado, é um caminho sem volta. Temos aqui hoje também minha xará, a primeira vez, né, uma Júlia Guzzo. Cosplay e amante de cultura japonesa, amante de animes e conta com uma lista de mais de 150 assistidos. Exatamente. Boa noite, gente. Um prazer. Eu sou a Júlia. Obrigada por me convidar. E desde que eu era bem pequena eu já assistia, né? Comecei com Naruto, o clássico, que geralmente todo mundo começa. Depois eu fui para Yu-Gi-Oh!, One Piece. E hoje em dia, até hoje, eu nunca parei de assistir, de consumir. Sempre anime, mangá também. Até que eu virei cosplayer e por aí. Muito obrigada. Ah, é um prazer ter você aqui. E eu quero fazer meu primeiro questionamento pra galera que acompanha o podcast, mas de repente não é tão antenado assim com as paradas da cultura japonesa. Então, meu primeiro questionamento pra vocês, podem responder todos. O que é anime e o que é mangá? se quiser começar, pode. O anime seria a mídia visual, aquilo que a gente vê, e o mangá seria o que a gente lê, é a mídia física. É o que algumas pessoas falam assim, por favor, não fale assim perto de um otaku, isso ofende, vai chamar de revistinha. Vai dizer que é quadrinho. Eu peço, se você tem um amigo otaku, nunca fale que ele tá lendo uma revistinha. É um tópico sensível. Um quadrinho ali, um quadrinho gibi. diferenciado. Porque, querendo ou não, assim, muito dos mangás, né, são adaptados em versão de anime. Tem algumas produções, assim, né, que é autorais mesmo, né, mas muito dos animes que a gente vê hoje em dia, One Piece, Bleach, Naruto, vieram tudo pelos mangás. Então, assim, a galera conhece os mangás primeiro, faz sucesso, querendo ou não, os mangás fazem um sucesso, mas quando tem o anime alavanca ainda mais a obra, né? A gente tem um caso disso aí que é Demon Slayer. Muita gente não conhecia Demon Slayer, mas quando saiu o anime, assim, foi um sucesso tremendo. O mangá foi como um dos mais vendidos aí do mundo. Então, a gente vê o sucesso dos animes, assim, né? Não só aqui no Brasil, né? Mas, tipo, vai em vários países aí, o anime tá bem presente. Então, é mais ou menos isso, assim. Essa questão do anime, de repente, né, ser tipo assim, demais, o pessoal consome mais facilmente, talvez seja até aquele meio preconceito com a leitura, né? Tipo assim, vou ter que ler aqui o mangá, e no anime tá ali pra você. Sim, sim. Dubladinho, muitas vezes. É aquela questão, né? É o pessoal que prefere ver o filme a ler o livro. Exatamente. Às vezes acontece muito isso. Tem uma galera que às vezes prefere ler o mangá e não acompanhar o anime, ou você tem a galera que vai ficar só no anime, ou tem quem consome os dois.
Que no caso é quando a pessoa é muito viciada, que é o meu caso. Porque geralmente, foi como o Diogo falou, o anime ele é lançado muito principalmente por causa de um mangá. Às vezes eles veem que esse mangá tá tendo aqui uma boa repercussão, ele tá vendendo legal, algum estúdio pensa, vale a pena, vou investir pra fazer um anime. E aí eles vêm em simultâneo. Por isso que muitas vezes acontece aquilo de até mesmo um anime ultrapassar um mangá. Ou de um mangá não ser finalizado e o anime ficar em É um assunto suspense. interessante, porque aí também tem a questão do hiato, né? Muita gente não sabe disso, mas muitas vezes quando o anime chega, assim, próximo do mangá, eles têm que dar uma parada, né? E aí o mangá tipo, o anime, no caso, entra em hiato, e aí a galera fica, pô, não sai episódio novo, não. Sedento ali, cadê? Mas tá aguardando justamente porque ele chegou próximo. Aconteceu muito isso com o Naruto na época. O Naruto tem vários aí, filler, pelo que a gente fala, né? Filler, que no caso são ali pra tentar... Encher linguiça. Episódios Uhum. especiais que não seguem a história do mangá. Exato. Então, tipo, eles colocam um filler justamente pra o cara tentar fazer mais coisa ali pra poder lançar episódios novos, entendeu? Então a intenção geralmente é o anime seguir o mangá. Sim, Sim, sim. exato. Geralmente os dois servem pra se alavancar. É. Porque lá no Japão tem muito disso, né? Quando um anime faz muito sucesso, você alavanca a venda do mangá. Porque o mangá tá saindo sempre na frente. É. Então a galera vai comprar antes pra saber a história antes. Entendi. Mas tem também alguns animes que também não tem mangá, são só os animes. Um exemplo é Cowboy Bebop, que é um anime muito bom, de 25 episódios. Ele é só um anime, não tem... E qual que é a vibe? Que todo mundo ficou tão É emocionado. uma obra de arte. É uma No objeto. contexto que é? de não ter um mangá, né? E é bem raro isso acontecer. O Cowboy Bebop, ele é muito fora da própria curva dele e do próprio mundo dos animes. Quando ele veio, ele foi muito diferente porque ele era autoral, ele não tinha nada. E tem uma animação pra época que é absurda, Lindíssima, fantástica. lindíssima. Fantástica. Eu já Recomendamos adentrei a esse você mundo, Cowboy Bebop depois de Death Note. Sim, sim. E nossa, ele tem assim, a trilha sonora perfeita também. Ai, Eu é amo. muito boa. Sim, a trilha sonora Muito é boa. perfeita. É pra cada episódio. Nossa. A trilha sonora, a animação e a história de Cowboy Bebop. Sim, perfeito. Tudo é a perfeita harmonia. Gente, eu quero assistir agora. Eu quero parar uma pausazinha aqui pra começar. Então, o que acontece? Contei pra vocês, né? Antes da gente iniciar, eu vou contar pra você que tá assistindo. Eu estava meio distanciada, né, desse mundo do anime. Iniciei lá quando eu era jovem com Sakura, assisti um pouco de Sailor Moon e tal. Mas agora estou retornando com Death Note, que tem uma vibe meio dark, né? Meio dark não, totalmente dark. E o que eu tô observando, assim, percebendo e gostando bastante é realmente a temática, né, dos animes. Onde você, diferente das produções americanas, você pode explorar temas muito mais darks e psicológicos, não é? Eu acho que tem até um gênero de anime onde é mais ação, né? Inclusive, é uma boa pergunta pra vocês, quais são os gêneros? Porque E esse questionamento, né, É. do oriental versus o ocidental, quando... Sim, porque Das assim, temáticas. querendo ou não, assim, muito do gênero, você tem muito em relação dos mangás, né? Os mangás a gente tem classificações, que aí são seinen, shonen, shoujo, josei. No caso, shonen é classificado assim como mangás de ação, né? De lutas e tal. Os seinen já são obras mais adultas, que abordam conteúdos mais 18, que eu posso dizer assim, né? Então, o shoujo já é uma obra que é focada mais em romance, entendeu? O josei, vamos supor, no caso seria um seinen, mas no caso é um Voltado mais romance pra mulheres. adulto, mais adulto também. Então, tem essas classificações assim que a gente segue, né? Mas, querendo ou não, assim, eu leio de tudo. Eu gosto, né, de ler todas as demografias assim, de mangás, então vai muito de cada um, mas é basicamente assim, entendeu? Se ela quiser falar mais sobre... Esses são basicamente o básico, né? Tem, tipo assim, vai se subdividindo, porque isso é muito... É uma teia, né? Muito complicado de São falar. muitos gêneros. São muitos São gêneros. muitos. Tipo, só no shoujo você já tira assim... Aí você tem Mahou Shoujo, que é o shoujo das garotas mágicas. Exato. Aí você tem Shoujo Ai, que já é voltado para um grupo. Tem Shonen Ai. Shonen Ai. E aí você vai. Aí tem o Slice of Life, Sim. tem o Isekai. Tanana. Mas no fim, eu acho que isso é até o que a Júlia falou, né? É uma questão que também é um tópico sensível. Que muitas pessoas acham que por ser uma animação, é voltado para um público infantil. Anime não é. O anime, sim, a gente tem animes infantis, tem animes voltados para criança, e você pode ver isso, que esses animes geralmente vão ter um traço um pouco mais cartunesco, vão ser mais coloridos,
Mas tem outros que não. Tem outros que eles são realmente feitos com histórias densas, com histórias adultas, voltadas para um público adulto. Porque lá você não tem isso de, eu só vou consumir animação quem é criança, quem é adolescente. Não. É uma obra, assim como qualquer outra, para todos os públicos consumirem. Sim, Muito e isso, assim, querendo ou não, ela tá falando isso, e, tipo, shonen, vamos supor, né, a gente sempre lembra, shonen é animes de ação, de luta, mas tem shonen hoje em dia que fala sobre assuntos, assim, muito importantes aí, traz vários debates. A gente pode falar isso aí de One Piece, por exemplo, né? Nossa, One Piece é uma obra que traz vou dar um vários exemplo questionamentos. pra cada um. Entendeu? One Piece é um shonen, é classificado como um shonen, porém ele aborda vários assuntos, assim, relevantes, né, pra sociedade. Então, é um anime que, nossa, assim, é grande, obviamente, né? Todo mundo fala, eu vou começar One Piece, é muito grande, não tenho paciência e tal. Mas vale a pena, pessoal, vale a pena a jornada. Trata muita desigualdade social. Exato. Sim, dá pra gente fazer assim, desigualdade social, igualdade de gênero, questões de transfobia, da comunidade LGBTQIPA+, tá tudo lá. Sim. Tem até mesmo, se você falar, da própria questão do governo, supremacia, ditadura, muito poder na mão de poucos. Nossa, tipo assim, One Piece dá pra você pegar uma lista dos assuntos que aborda e tudo tá lá no pacote do... É um piratinha que estica, né? É muito gostoso como você vai assistir One Piece. Tem até ali a frutinha. Agumon no Mi. Que agora é Nika Nika, né? Nika Nika. Desculpa, falei errado, é Nika Nika. Enfim. Desculpa. Desculpa. O spoiler. Nada entendi, então, né? Tô intacta. Saí intacta mesmo. Então, One Piece, eu assisti o live action, achei maravilhoso. Achei super legal. Realmente, ele é bem extenso. O anime é bem extenso, né? Então, não tomei coragem ainda pra iniciar. Mas já que eu já botei o pé na porta, né? Já passei ele, acho que por que não? Eu falava a mesma coisa, hoje em dia eu tô acompanhando semanal, gente. Olha isso. Estamos na mesma. Fiquei 2 anos pra começar a assistir. Parei no 11º episódio. Depois de um ano voltei de novo. Aí peguei tudo. Rapidinho terminei. Tipo, porque assim, você vai sendo levado pela história, entendeu? Não tem como. Os personagens são muito cativantes. Cada personagem tem uma personalidade diferente. Então, querendo ou não, você acaba se identificando com algum ali. E é uma obra perfeita, assim. Eu, geralmente, lá na minha página, no Instagram, né, eu falo muito de One Piece, assim. Galera que entra lá vê que eu falo muito de One Piece, porque realmente é uma das minhas obras favoritas. E justamente como a gente falou aqui, ela debate vários temas, entendeu? É uma obra que o autor, de fato, assim, cara, como o cara consegue fazer uma coisa tão grande assim? Porque, tipo, é imenso, são vários personagens, entendeu? Vários mundos abordados ali. Os arcos, né? Cada Vários uma história arcos, diferente. então, tipo, é incrível como o Oda, né, que é o criador, ele trabalha em One Piece, entendeu? Oda gênio, né? É gênio. Oda é gênio. Oda gênio. O que me traz um grande questionamento. Como vocês acham, na especulação total, que vai ser o final de One Piece? O que vocês acham? O que é o One Piece pra vocês? No imaginário ali, tendo acompanhado esse tempo Desde que todo. não seja o poder da amizade, pra É. mim já vai ser um ótimo final. Não. Ele já garantiu. Que não vai ser. Que não é isso. Ele falou, gente, não é o valor da amizade, não é os amigos que fazemos o caminho, não é a jornada. O One Piece é algo físico, é algo concreto. Eu acho que é uma arma ancestral. Será? Faz total teoria. sentido também. Faz muito sentido. Assim, como eu falei, que é uma parada que a gente não consegue ter muita dimensão, assim, né? Porque, poxa, como eu falei, One Piece é uma obra tão imensa, assim, que às vezes a gente acaba esquecendo desse objetivo do One Piece. Sim, é porque Entendeu? são tantas outras coisas. Tipo, atualmente, eu particularmente, eu não tô muito concentrada no One Piece, não. Eu quero ver a treta mundial acontecer. Sim, nossa. Eu quero ver a guerra total. E o arco atual tá, assim, maravilhoso. Tá mesmo. Eu quero derrubar o governo. Eles gente. acabaram de chegar. Revolução. Eles acabaram de chegar na Ilha Nova com um traço, não sei, pra mim, né? Eu achei, mas totalmente diferente Sim, das outras sagas. Verdade. Tá bem redondinho, bem... Pra mim foi até meio estranho me adaptar àquilo. Deu um choquezinho, né? Deu tudo bem colorido, bem Mudou né? bastante. A gente tava numa coisa lá em um ano, num estilo de super animação. sombrio, E super de dark. repente, uma coisa meio bem infantil, me lembrando muito as primeiras temporadas. Porque Sim. essa é a beleza de One Piece, sem querer fazer o jabá, já fazendo. Eu assisti o iniciozinho. Eu tô Então. ligada mais ou menos assim na vibe.
O One Piece, ele é um anime que, se a gente parar pra pensar, ele é de 99. É. Ele é um anime que tá com 25 anos de duração. Nossa, cara. Então a gente consegue, literalmente, enquanto você assiste One Piece, você consegue ver a evolução da indústria. Verdade. Você literalmente, a gente Interessante. consegue ver a evolução da indústria da animação ali. Porque no início, lá nos primeiros arcos, Aquele nos traço Shibuya, bem... cartunesco, que você conseguia ver que era um cenário estático, porque era um cenário pintado à mão ainda, em que só os personagens estavam se mexendo. E aí, à medida que vão avançando, eu acho que é mais lá em Dressrosa, eu acho que a gente já tem mais, né? É. Uma animação mais fluida, Sim. mais agressiva, que era o que estava acontecendo mais na época. E agora em Egghead a gente pode ver muito isso. Eu senti que já em um ano eles estavam botando muitos graus diferentes de animação. Eles estavam investindo Foi bastante. bastante. Foi bastante. Principalmente na luta do... Ai, Alguém acabar vai dando lutar com spoiler alguém, se eu gente. falar. Alguém vai lutar com alguém, vai ser muito legal. É, porque é Muito difícil, a importante. gente é difícil falar de One Piece assim e isso não soltar alguma coisa. É, É São muitos complicado. questionamentos que rolam ali. Sim, É sim. complicado. Mas é muito bom por causa disso. Se você começa a ver, você literalmente consegue ver em One Piece enquanto você tá assistindo. Ainda mais se você nunca viu, vai começar a ver agora. A evolução na animação. É. Né? Você Exato. consegue ver pelos arcos. E é muito interessante que você vai assistindo lá, Shibuya, aquela coisa bem anime básico, noventista mesmo. Nada Você- muito profundo, assim. Não, é engraçado animação. ela falando isso, porque assim, a gente vê nos primeiros episódios de One Piece, assim, né, o Luffy mirrado, magrinho, aí depois o Luffy tá shapeado, eu falei, gente, o que tá acontecendo? Enorme. O que rolou com esse O que que jovem, rolou? né? Com esse O que esse menino querido. tá tomando? Mas ele treinou, tivemos 2 é. anos de treino, É. não saiu do nada. Não diga que ele foi pro suco. Será que foi? Será que isso é o One Piece? No final que eles vão achar? Galera, vou aproveitar esse momento aqui pra mandar um salve pra quem está nos assistindo. O Igor, que tá sempre aqui com a gente, falou salve, salve, boa noite. Pronto pra mais um Vox com matemática, sou apaixonado. O pessoal é ansioso. Pedro Vitor, Diogo, melhor namorado do mundo. O mistério. O Igor falou, Demon Slayer é um sucesso bem extravagante, como diria o próprio Hashira do som. Justo. Eu gostei dessa vibe do Demon Slayer, que é a vampira, né? Um negócio Interessante. desse. Oni. Vamos, Oni. 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 Isso. Não entendi nada. É que se a gente falar muito, dá spoiler. Já dá um spoiler do que vai já rolar, né? dá. Compreendo, É um tipo de compreendo. criatura, digamos assim. Ah, Vamos só dizer que o entendi. Michael Jackson está no anime. É, nossa. Nossa. Nossa, sim, Michael agora que você Jackson. falou, né? O Michael Jackson está no anime. Chocada. Então é pra lá que ele foi, Igualzinho, né? é Quando pra ele lá que desapareceu ele do foi. mundo. Do mal, hein, do mal. Chocada. Tem um questionamento pra vocês. Queria saber como é que a gente tá falando aqui da atualidade, né? Do que vocês estão, né, consumindo hoje em dia. Mas eu quero saber do início de tudo, da origem, né? A gente, até o Eduardo Miranda esteve aqui com a gente no episódio maravilhoso do podcast. Confiram, inclusive, está no nosso playlist aqui. E ele falou um pouco como é que foi o início, né, dos animes lá na TV Manchete. Ele que foi apelidado do pai dos animes no Brasil, contou aqui um pouco da história, como é que era o início, até a dificuldade, né, em trazer esses animes pra cá, e até de uma questão de ter que censurar certas cenas, como foi em Cavaleiros do Zodíaco, não gosto de uma orelha pulsando lá, e ele falou, não, gente. peraí, isso aí não pode rolar, dentre outras questões. Então a gente observa que, né, antigamente, na TV aberta, era mais difícil consumir esses conteúdos. Então, meu questionamento pra vocês, da origem de tudo, é, qual foi o primeiro anime que vocês viram na TV aberta, assim, na tranquilidade, e lá no meio do oceano, onde a gente acha outras coisas, qual foi o primeiro que vocês consumiram desse modo? Pode deixar eu falar primeiro. No meu caso, eu comentei aqui que eu tinha uma história engraçada, é que eu comecei a minha jornada como otaku com 5 anos de idade. Porque eu sou de um bairrozinho esquecido por Deus aqui de Campos, chamado Ururaí, e a minha família... Desculpa. E a minha família, na época, a gente tinha uma locadora lá no bairro. E era muito comum, nessa época, vir muito anime no VHS, né? Vinha aquele pacotinho de 3 episódios em um VHS. E assim, um dia, como quem não queria nada, chegou uma fita nova. E eu gostava muito de ver as fitas novas que chegavam, mesmo não sabendo o que eram. Eu peguei pra assistir. E o primeiro que eu vi foi Cavaleiros dos Zodíacos. Olha! E eu falo que foi ali amor à primeira vista. Foi amor ao primeiro meteoro de Pegasus. E desde então eu não larguei mais. E foi um amor tão grande que me inspirou a seguir paixões que eu sigo na minha vida.
Tipo o quê? Tipo, eu sempre gostei de história e mitologia por causa de Cavaleiro dos Nossa, Zodíacos. maneiro. Sensacional. O que me levou a estudar geografia. E hoje eu Ah. sou formada em geografia por conta disso. A minha paixão em história e mitologia, ela surgiu toda por conta desse anime. Muito Ele me massa. moldou em muitas formas. E ele foi, assim, o primeiro que eu vi na minha vida. É a minha lembrança assim, mais antiga. Claro que logo depois veio outros que eu vi muito na TV aberta também. Graças muito à Manchete, porque eu sou de 95, então eu peguei o finalzinho. Bem o finalzinho da TV Manchete mesmo. Mas, assim, o primeiro é ele. E o do Vasto Oceano, cara, eu não consigo lembrar qual foi o primeiro. Porque a gente ainda tinha anime na TV aberta, mas começou a ficar mais escasso, né? Mais lá pra, acho que 2005, já era mais difícil. E aí eu também comecei a ter acesso à internet. O que eu lembro de um que eu realmente gostei e fiquei fã foi o Vampire Knights. Que era um anime... o crepúsculo dos animes, vamos dizer assim. E eu lembro que eu fiquei tão fissurada que eu assisti ele na época no YouTube. E na época no YouTube, gente, era naquela qualidade maravilhosa. E que os episódios eram divididos, porque o YouTube você não conseguia botar o episódio inteiro. Então você assistia, era tipo 4 minutos. Era muito cruel antigamente, né? Pra Nossa, assistir as assim, coisas. nossa, assim, era cortadinho. Um episódio era dividido em tipo parte 1, 2, Nossa, 3, é 4. horrível isso. E eu peguei pra assistir tudo isso numa noite, na época que era modem, gente. Eu estourei o modem da internet da minha Nossa. família assistindo Vampire Knights numa noite na praia. A gente tava em Farol na época. E eu só me dei conta porque, de repente, eu comecei a ver que, olha, 6 horas da manhã, eu deveria estar dormindo. Meu Deus. Porque eu falava assim, não, só mais um episódio, eu vou parar. Eu não vou mais assistir depois desse. Aí, quando eu vi, eu só parei de ver quando a internet acabou mesmo. E aí, eu já não tinha outras opções. Então a opção era dormir depois dessa, né? Mas, por exemplo, você trouxe aí umas cartas Clow. Então o Sakura é Sim, também sim, antigo, sim. né? Tá... Nossa, assim, Você veio, pegou no tipo, Cartoon? assim, Sakura? Não, eu assisti depois no Cartoon, eu acompanhei ela toda no Cartoon depois, mas eu comecei mesmo na TV Globinho, se eu não tô enganada. Sakura foi da Globo. Sim. Eu comecei na Globo e aí depois eu tive a sorte, porque a minha madrinha na época tinha Sky, né, e tinha Cartoon. Aí eu tinha a oportunidade de ir na casa dela pra ver os animes, que aí foi onde eu vi Inuyasha, Yu Hakusho, Sakura. Meu Deus. Muitas das minhas garotas mágicas eu acompanhei no Cartoon. Como Sailor Moon, como Toca Mil Mil também, que na época que era Super Gatinhas, como eles traduziram. E eu, assim, tá ali comigo. Sakura é muito importante na minha vida, porque ela tá logo abaixo de Cavaleiros Zodíacos. Ah, ali é uma dupla de peso. É uma dupla de peso. E que já conta a idade da pessoa também, né? Que se a pessoa fala que é Cavaleiros Zodíacos e Sakura, você já tá sugerindo quantos anos a pessoa tem. Exatamente. E é belíssimo, né? Acompanhar desde o início essa vinda, né? Esse grande boom, assim, dos animes no Brasil. Uhum. Não, com certeza. E é engraçado, eu tava comentando isso com meu namorado e até com o pessoal, né, do podcast que eu faço parte, a Regeek, como é em ondas. A gente vê que vem em ondas, porque, tipo, e eu consegui acompanhar, porque primeiro foi esse boom, né, lá com o Cavaleiro dos Zodíacos, e aí depois realmente teve um tempo que você já não via quase anime na TV aberta. Mas aí depois veio com o quê? Pokémon e Digimon. É, Nossa, Pokémon e Digimon é febre. verdade. Boom de novo. Mas aí depois deu aquela esfriada. Mas aí veio Naruto. Nossa, tipo, Naruto no SBT. Eu ainda assisti Naruto no SBT. Vi o Exame Chunin em loop? Vi o Exame Chunin em loop. Mas, assim, eu acho que até, se eu for parar pra pensar, não foi o Vampire Knights. Quem eu fui buscar nas Águas Vastas foi Naruto. Porque eu tava tipo, tá, e depois? O que vem depois? Porque sempre acabava no mesmo ponto. Acabou o Exame Chunin e não continuava. E na época eu lembro que eu comprei, vocês lembram que vinham os boxes com os DVDs? sim. Sim. Nossa, eu comprei uma pilha desse tamanho, com não sei quantas temporadas. E assistiu tudo mesmo, de fato? Assisti, cara. Aquilo não tinha tempo, né, gente? É verdade, é. Uhum. Quando você é jovem, é diferenciado. Diferenciado as coisas. Julie, você, como é que foi seu início aí? Tanto na TV, né, quanto nas águas vastas. Então, na TV, quando era bem novinha, mais ou menos 18 anos, eu sou de 2001, então lá em 2009, por aí, eu comecei com aqueles, né, tipo, Saint Seiya também, e Yu-Gi-Oh! Era um que eu adorava, até hoje eu pego pra ver de vez em quando. Era maneiro, eu assisti Nossa, também. era muito bom.
teve o One Piece, primeiro contato com One Piece. Como você estava falando dos animes que são tragos para cá com censura, no One Piece eles censuram um cigarro do Sanji. É o do pirulito? É o do pirulito. Nossa, isso aí foi Até- bizarro. Sim, Nossa. tipo, Eu vou dizer que talvez o meu ranço com One Piece por muito tempo foi culpa dessa versão que veio pra Sim. cá. Nossa. Que foi a versão da 4Kids, gente. Nossa. Meme, isso daí. Meme. aquilo foi absurdo. Eu acho que teve o quê? Acho que uns 40 episódios? Acho que só isso. Tipo, Foi bem pouquinho. eles chegam aí não chegam aí a Alabasta, mas eles passam aquela ilha lá que tem os caçadores de recompensa. Sim. Tipo, a Robin é apresentada nessa saga, só que foi um negócio tão... Eu até fiz um vídeo lá no Fluxo 88 falando sobre isso, porque é muito bizarro o que aconteceu. Eles picotaram o negócio. Nossa. Sim, Eu vi uma imagem, eu fiquei chocado com aquilo. muito estranho. É Não tipo web teve- isso daí. É tipo web do One Piece. Não teve aquela fidelidade na obra. Era complicado. Aí daí surgiu, depois eu passei um tempo sem ver, seguindo a vida. E com 12 anos, mais ou menos, eu conheci o Death Note, né? Uhum, a porta de entrada. Exatamente. Depois do Death Note, eu fiquei, nossa, então é isso? Eu amei. Eu queria mais. Aí do Death Note eu comecei a assistir. Aí vai ser uns animes que muita gente. Ah, não, talvez. Depois da temporada que lançou All No Exorcist. Nossa, eu sou apaixonado. É sim. muito bom. Tá lançando uma temporada nova agora. Tá vendo, gente? O- Nunca desista dos seus sonhos. É. Demorou o quê? Exatamente. 10, 15 Noragami anos? vem aí, hein? Noragami. E Bleach, o próprio Bleach ficou, Nossa. acho que praticamente 10 anos com aquele final que estava inacabado. E, se eu não me engano, no ano passado ou no ano retrasado, trouxeram uma nova temporada, Ano passado que inclusive retrasado. tá ótima. Nossa, tá linda, gente. Tá, nossa, Linda. aquelas lutas, não tem o que falar, absurdo. E também tem um que ficou bem, digamos, famosinho depois de um tempo, que foi o Shingeki no Kyojin. Sim. O anime dos Titãs Gigantes, Isso. que terminou recentemente, né? A parte 2, que foi um final meio difícil para muitas Polêmico. pessoas, Polêmica. eu diria. Terminou a parte 2 da parte final, né? Que É. que Eu ainda- pensei que o final nunca ia chegar, Foi né? 10 anos aguardando esse final chegar. E aí 10 não anos. foi Depende muito do seu interessante. ponto de vista. Eu gostei do final. Ok. Vou me atacar aqui. Eu gostei porque eu consegui interpretar de um modo que eu já não esperava um final muito feliz, assim. Então, pra mim, é triste, né? Mas é o final. Fazer o quê? Nem tudo termina feliz, então. Então, aí foi o final do anime, mas já existia esse final no mangá? Ou Já. eles só finalizaram? Já. A esperança, por tantas vezes que eles picotaram o final, era que eles iam fazer diferente. Ah, Mas não, eles foram entendi. fiéis. É, tem um anime também, que ele é antigo, Full Metal Alchemist. Nossa, é um dos meus favoritos também. Sim, que como ele tinha falado anteriormente sobre os fighters de Naruto, tem bastante One Piece também, né? Sim. É, o próprio Full Metal Alchemist, depois da metade, tem cerca de 40 episódios. O clássico tem 2 Full Metals. Ele, da metade pro final, eles colocaram só sem seguir o mangá. Só inventaram o final e colocaram. Tipo um filer. E tem o Brotherhood também, que é muito bom. É, esse segue fiel o mangá. Esse Segue aí fiel. É Massa. bonitinho, tudinho. É, o traço também, a qualidade é bem melhor por ser um rework. Sim, Outro rework também que é muito bom, vocês devem conhecer, é Hunter x Hunter. coisa linda, Fiquei né? sabendo hoje sobre essas produções, tanto Fullmetal quanto Hunter x Hunter. Fullmetal eu achei muito legal. E é uma temática também, tudo esse lance, né? Meio dark, meio espiritual. Meio psicológico. Meio assim. psicológico, E é exatamente. outra excelente porta de entrada. Eu acho que, tipo assim, pra você recomendar pra alguém que não é otaku, que não é no meio, eu acho que se você for recomendar, as principais obras são Death Note, Full Metal e talvez ali um classicão, talvez uma Sakura, talvez um Ah, Inuyasha, sim. alguma coisa com romancezinho, Sim. pra dar um... Mais leve. É, né, que já vai tanta pedrada, só pra dar uma diluída. Mas depende da pessoa também, tem gente que gosta da Tem pegada. gente que já prefere uma vibe mais... Eu, por Já exemplo, mete um não Death Note e um gosto, Fullmetal. não consigo gostar muito de anime muito coloridinho, Ah, com aquele traço redondo, mas
Mas é por isso que eu gostei de Death Note, porque é mais sóbrio, assim. Mais até pro lado de Sakura. Né? Mais esse estilo, assim, não é tanto aquelas carinhas. Que o Sakura é totalmente moe, é totalmente bonitinho, é totalmente fofo. Mas o traço não é tão Não, cartunesco, não é tão né? cartunesco. É aquilo, eu acho que quando a pessoa fala anime, a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa é cabelos muito coloridos. Olhão. Olhão. Tanana. Sakura é bem limpinho, é um traço realmente bem delicado. Tem, obviamente, a parte fofinha dela com as roupinhas, mas não chega a ser exagerado. E até as roupas têm uma justificativa. É Não verdade. vem muito de poder do nada. Não, tá passando filme na minha mente aqui agora. Maravilhoso, maravilhoso. Deu vontade de reassistir Sakura. Mas eu quero saber agora, Diogo, como é que foi a sua entrada nesse mundo. Nossa, esse mundo vasto aí, né? Mundo vasto. Eu comecei com Yu Yu Hakusho, que é um dos meus animes favoritos, assim, pela TV Manchete eu assisti mesmo. E é também o de Eduardo Miranda, né? Nossa, assim, eu fui encantado logo de cara com a dublagem brasileira de Yu Yu Hakusho, que, nossa, é maravilhosa, assim. Eu acho que, pra mim, aí, dos animes dublados, está aí nos top 5, entendeu? Porque é muito bom, é muito engraçado. E o personagem também, o Yusuke, né, que é o protagonista, tipo, ele é muito bom, cara. Assim, falam que ele é carioca, né? Ele tem todo um sotaque meio carioca, entendeu? Tem umas gírias. Umas gírias. Nossa, é maravilhoso. Então, assim, foi o meu primeiro anime, assim, que de fato assisti tudo, né? E aí, depois de Yu Yu Hakusho, eu já comecei a entrar mais em outros animes e tal, porque eu queria muito pegar uma vibe tipo Yu Yu Hakusho, nessa pegada espiritual e tal. E aí foi aí que eu conheci Bleach. Bleach também tem essa pegada, né, de mundo espiritual e tal. Sociedade das Almas. Sociedade das Almas. Ai, já gostei. Vou botar na Nossa, é maravilhoso. Bleach é maravilhoso. Então, assim, eu fui muito no caminho, assim, né? E aí, depois de Yu Yu Hakusho, eu entrei em Bleach. E esse Bleach foi um dos animes mangás também. Foi o primeiro mangá, inclusive, que eu li todo. Eu li todo. maneiro. Porque Bleach é a primeira obra que teve, no caso, tem 2 versões de Bleach. A primeira versão são 74 volumes. Entendeu? Tipo, é muito grande. E eu li Chocada. tudo. Entendeu? E agora tá sendo uma nova versão, que, tipo, vai ser completo, acho, em 26 volumes. Inclusive, eu até tô colecionando ela, porque, assim, é a minha obra favorita também de shonen aí. Então, foi muito nesse caminho, assim. Tipo, eu gosto muito de shonen, não vou negar, assim. Shonen faz muito parte da minha vida. Mas todos os animes, assim, tipo, desde Sakura, como foi citado aqui, né? É um anime que eu tenho um carinho muito grande. Senseiya também. Amo muito. Inclusive, eu tenho os mangás lá de Senseiya, né? Que eu gosto. Assim, pra mim, o melhor é The Last Canvas. Não tem como não ser, né? Desculpa, mestre Kuramada, É. mas The Last Canvas, pra mim, assim, é maravilhoso. Tanto em questão de arte também, né? a arte Nossa, dela é muito mais é incrível, bonita do que o porque, traço assim, do você Kuramada. acompanha os Cavaleiros de Ouro, né? Sim. Então, é uma obra maravilhosa, assim. Eu acho que... Ainda os Gaiden, você já viu os Gaiden, que é as Nossa. histórias individuais de cada De cavaleiro. cada cavaleiro. Nossa. É maravilhoso. A única tristeza que The Last Canvas é que não tem uma nova temporada do anime. Mas se Pode tem a No crer. Exorcista, a gente sonha É. com a terceira temporada de The Lost Canvas. Vou Vai tomar, eu torço acontecer. muito pra que venha. Vai acontecer. Torço muito. Tá parecendo que vai ter temporada nova de Noragami também. Então. Gente, aí, tudo é possível. Noragami tá um Tudo é tempinho possível. já. Mundo vasto. Tudo é vasto. Tem os questionamentos aqui, hein? Igor falou, peguei a época de CDZ, Cavaleiro Zodíaco, né, na Band. Nostálgico demais. Peguei Pokémon na Record também, depois na Rede TV, que também foi casa de outros animes marcantes. Sim, Sim, a verdade. Verídico, verídico. Teve um programa Rede TV muito era legal. ótimo. Eu não sei Sim. se você acha que não, mas Diogo, você lembra de ver o programa que tinha na Rede TV que passava animes, que tinha uma apresentadora? Eu lembro. Akira. Lembro, nossa. Nossa. Aquilo era Nostalgia muito legal, total. Cara, Cara, total. A Rede TV passava uns animes muito bacanas. É o Tinha, Hazard. tinha Digimon também. Digimon. Nossa, só pra Cara, e tinha até inclusive uma batalha entre Pokémon e Digimon, né? Sim. E tipo assim, na época eu achava que eu tinha que escolher o lado. Depois do mais velho, Vamos ser pensando que colado. besteira. Vocês... 100% Pokémon. Você não precisa escolher, pode amar os dois igualmente. Eu coloquei né, até um de diferença milzinho Pokémon. ali na nossa thumb, aqui na nossa live. Mas eu acho engraçado assim, que, por exemplo, Pokémon... Tem gente que pode ter assistido Pokémon e fala assim, não sei o que é anime. Porque foi uma parada tão americanizada ali, né? Sim, Passada sim. pelo triturador do Ocidente. Verdade. Infelizmente, no passado a gente tinha muito isso, né? A gente consumia muito uns animes que eram, tipo, pasteurizados, né? Porque era isso. Ia pros Estados Unidos, aí primeiro passava pela censura americana, depois chegava pra gente. Exatamente. Tanto é que você não vê nada forte em Pokémon, assim.
Você não vê coisas explícitas, você não vê... Tipo assim, Death Note, por exemplo, eu vi que ele mandou a menina, né, cometer um ato sinistro ali, né, e mostra ela andando ali, no negócio. Eu fiquei assim... Gente, eu dei vários gritos durante Death Note. Sim. E essa questão também da dublagem... Eu acho perfeito, você falou de Yu Yu Hakusho, que é muito maneiro, e essa eu achei maneiro, dou várias risadas com o Ryuki, né? Ryuki é maneiríssimo, não, assim, eu muito também, legal. a gente sempre fala de um assunto assim, né, mas é pouco comentado, mas a dublagem, assim, brasileira, tipo, chegou a um nível muito, muito bom mesmo, em questão de animes, entendeu? Então, e também merece ser muito valorizada, né, a galera, tipo, não dá muito valor. Mas a gente tem dublagens incríveis aí de animes, entendeu? Que vale a pena a galera conferir. Porque, assim, muita gente, mas eu não gosto de ver anime legendado porque é ruim e tal. Então, assim, tem muito anime dublado, galera. É só parar pra assistir, entendeu? Valorizar o que a gente tem. Então, tem essa questão também, né, da IA aí, né? Agora na dublagem e tal. Que tá Polêmica. gerando muita polêmica. E a gente vê que, assim, os dubladores, cara, são essenciais, peças essenciais. Nos animes, nas séries, nos filmes. É verdade. Então é uma coisa que eu levei também, né, essa pauta aqui, porque querendo ou não, é um assunto que é muito falado na cultura pop, então vale a pena ser comentado também. Não, vale a pena. E é o que você falou, o Brasil é muito elogiado na dublagem, né? Que nós temos a melhor dublagem, tanto na questão de anime, como você falou, mas no de filmes também. Sim. O Rafael Rossato esteve aqui também com a gente e ele falou sobre isso, né? Sobre a dublagem dele, tá em Mario. Que foi muito elogiada, porque ele manteve ali a essência enquanto né, lá fizeram outras paradas loucas. Então, eu acho que deve ter toda razão, vale a pena a galera conferir, sim. Nem tudo é legendado, como você falou. Inclusive, muitas obras estão sendo dubladas. É disponível também em serviço de stream, tá super fácil agora pra galera. Antes era muito mais obscuro. Hoje em dia, nem sei se o pessoal sabe, mas, por exemplo, animes muitos da temporada, eles estão agora. Obviamente, sai primeiro... Legendado e dublado. E dublado, obviamente. E muito rápido. Muito rápido. Obviamente, você tem o episódio legendado primeiro. Você tem o episódio legendado primeiro, porque é mais fácil. Mas você também tem, tipo assim, acho que na próxima semana, ou alguns dias depois... Eu já vi no caso de Solo Leveling, que é um anime novo, que está em lançamento. Eu tava vendo o episódio num dia e, tipo, se não me engano, 2, 3 dias depois, eu entrei na mesma plataforma e já tava com a dublagem oficial. E eu fiquei... Nossa, na época que eu assistia não era assim, não. Não tinha isso, não. Não existia. Assim, eu gosto muito, às vezes, querendo ou não, eu gosto muito da língua japonesa também. É uma coisa que eu até estudo um pouco. Diferente. O jeito que eles falam. Sim, mas tem muitas das vezes que, assim, tem vezes que eu tô fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E aí, tipo, eu deixo o anime dublado, assim, lá, e aí eu vou fazendo outra coisa, vou ouvindo, eu tô ouvindo, captando lá o que tá falando, entendeu? Essa é a vantagem, né? Porque como a gente falou mais cedo que a gente já não tem mais aquele tempo que a gente tinha antes, às vezes você quer, por exemplo, você quer fazer alguma coisa, você quer ver um anime, sei lá, você quer aqui fazer um almoço, lavar uma louça. Verdade. O anime dublado, ele te permite isso, que você vai conseguir entender. Não dá, o anime legendado não dá, porque primeiro, o japonês, mesmo para as pessoas que têm costume com a língua, porque algumas pessoas estudam, têm conhecimento, ainda assim eu acho complicado, porque você tem que parar, tem que pausar, e a gente sabe que o ritmo da língua é rápido. Nossa. Então, às vezes, você tem que ficar pausando para conseguir ler a legenda. Até mesmo antes dele terminar de falar. Ou até voltar, porque você se perdeu numa coisa importante. Eu faço isso muito. Eu também. Sim, nossa, eu faço o tempo Principalmente com alguns animes que já é característico. Por exemplo, um anime chamado Monster. Nossa. Eu tô assistindo, não finalizei ainda, mas eu já tive que voltar, pausar muito, porque os personagens falam extremamente rápido. É absurdo. Pra você ler, você tem que estar muito focado pra conseguir. Chocada. E é um anime com muito diálogo, né? Muito. Caraca. Pelo gênero você tem que dele em assistir si. Monster. É dark também? Não, Monster é meio é bom. E, na minha opinião, assim, Tem uma sinceramente... vibe parecida com a de Death Note. Como que é a vibe pra galera que meio tá assistindo policial, também, psicológica, aquela vibe de mistério, de uma briga, tipo, não briga de luta, mas é aquela briga ideológica. Que você... Exato. É uma briga ideológica. E, assim, diferente de Death Note, não tem nada sobrenatural. Exato. Eu acho que deixa Monster até mais... totalmente humano. De um jeito até que te incomoda, porque ali não tem nada, é só 2 seres humanos. Só que tem esse nome porque certos personagens farão coisas que farão você questionar se eles são realmente humanos.
Exato. Nossa, é um anime perfeito. Eu demorei 3 anos pra ver Monster, por questões de muitos gatilhos, então eu não ele aborda conseguia... muita questão, assim. Era um anime que você tinha que eu, pelo menos, assim, eu sinto que eu tenho que digerir ele. Não é um anime que você fala, tô sem nada pra fazer à tarde, vou ver um Monster. É que dá uma risadinha. Tranquilo, assim. Não. É uma coisa que você tem que ver ele, digerir ele e realmente entender. Sim, porque assim, só o primeiro episódio de Monster já é uma parada muito louca, entendeu? E ele tem toda também essa, como a gente falou, que essa vibe meio dark também. Então, assim, basicamente lá tem um protagonista da obra, assim, que ele é um cirurgião, entendeu? E aí ele acaba salvando, assim, é o plot, tá, pessoal? Não é spoiler não, é só o plot da história. Sinopse. É, sinopse. No caso, ele é um cirurgião e aí ele vai salvar as crianças, né? E assim, ele poderia salvar as crianças ou, eu acho que ele é um governador, um cara lá. Ele foi ordenado, ele era, como você disse, Isso. cirurgião. Exato. E ele foi ordenado pelo cirurgião-chefe, que também era pai da namorada dele na época, Horrível a essa salvar mulher. um político que tinha chegado no hospital. Só que nisso, ele estava a ponto, se não me engano, de operar um garoto, uma criança, que o nome dele é Johan. E ele tinha que Doce decidir criança. se ele ia operar aquela criança, se ele não operasse, ela ia morrer. Ou se ele ia seguir as ordens e operar o tal político. Ele escolheu essa criança. E daí se desenrola toda a problemática Pois do é. anime. E ele, na minha opinião, ele é o melhor vilão, um dos melhores vilões que tem dos animes mangás, porque, nossa, ele entra Sim. na cabeça das pessoas de uma certa forma, Nossa, sim. que você, assim... E ele é totalmente simpático, Exato. bonito. Você nem, ele nem parece o vilão, ele É o parece o psicopata protagonista. perfeito. É um uma ótimo coisa antagonista. interessante, porque assim, eu gosto muito de psicologia, né? E a galera que gosta desses assuntos, assim, vai gostar muito de Monster também, Vai. entendeu? Porque o cara é realmente um psicopata. entendeu? Nossa, cara. Eu dos recomendei pra minha melhores. amiga que é psicóloga, que eu falei, você tem que ver. É, Esse anime é pra você vai se deliciar. sim. Ele usa o carisma, é muito... É bem diferente de Maneiro. vários animes que vocês vão assistir. Eu gosto, assim, que eles exploram essa vibe obscura de diversas maneiras, né? Sim, Achei bastante. super interessante. O Andrei falou assim, alguém assistiu Super 11 aí? Nossa, assisti muito. Ai, eu assisti uns episódios avulsos. É o único jogo de futebol que eu consigo assistir, gente. Eu só consigo acompanhar Super 11, porque pra que eu vou ver um jogo que as pessoas estão correndo atrás da bola quando eu posso assistir um jogo em que as pessoas estão correndo atrás da bola com poderes? Em que aparece uma tsunami do nada, ou que o outro evoca um demônio, ou para o tempo. É muito mais divertido. O Andrei teve, inclusive, no nosso último episódio, que foi sobre games. E ele falou que ele não curte futebol, mas ele gosta de jogar isso exatamente porque tem superpoderes. O que me faz, né, pensar em um questionamento aqui. O que vocês acham da adaptação, né, de histórias japonesas, vamos dizer assim, que eu me lembrou muito Devil May Cry, por exemplo. Nossa. Que são adaptados para os games. O que Sim. vocês acham? Acham maneiro? Acham que é bem feito? Ou tem alguns que são questionáveis na opinião de vocês? Assim, é um mundo bem vasto, né? Tem muita coisa. Então, por ter muita coisa, você tem coisas muito boas, muitos clássicos. Eu, particularmente, amo fantasia, então eu sou do RPG. Eu também, total. Adoro. E, tipo assim, isso é muito triste pra mim, porque na época era muito triste pra se jogar, porque você não tinha tradução. A gente ia na intuição. Ou tinha que baixar aquele detonado, né? Nossa, sim. Eu ia muito na intuição, não fazia ideia. Era um monte de forma aparecendo com o bonequinho falando. Intuitivamente, vamos lá. Escolha alguma alternativa aqui. Coração das cartas, vai ali. E eu ia. Mas tem muitos outros. Eu gosto muito de jogos como o Dragon Ball Budokai. Muito bom. Muito bom. Gosto muito de jogos de luta. Eu sou muito nessa. Eu gosto dos RPGs e dos jogos de lutas. Acho que é o... eu não sou- Historinha porradeiro. Historinha Como- porradeira. Eu gosto. Naruto também, tem jogos bacanas também de Naruto também. Só que assim, ultimamente tá se tornando um pouco meio repetitivo os jogos de Naruto, né? Mas, assim, tem jogos muito bons também. Eu, particularmente, como falou aqui, eu sou muito fã assim, de RPG, né? Eu sou muito fã de Final Fantasy, que, assim, é uma obra perfeita, assim, nos games aí, pra quem gosta de RPG também, gosta de fantasia, principalmente. Final Fantasy é uma obra maravilhosa, inclusive tá sendo até um mangá também aí, que... Olha. Pra galera que curte mangás, assim, né?
Tá sendo um mangá de Final Fantasy também bem interessante. Então, assim, tem coisas boas, como eu falo aqui, tem coisas boas, mas tem coisas ruins também, entendeu? Tem algum que seja horrível que vocês têm em mente? Tipo assim, que não vale a pena. Então, o questionamento, ó. Um que vale a pena pra galera que tá assistindo aqui acompanhar. E um que é horrível, que é tipo assim, nem perca seu tempo baixando isso. Não, nem gaste sua internet. Eu não sou muito gamer, mas eu sei de um. Porque era baseado num anime que eu gostava muito, da época da Fox Kids, que era do Metabots. Sim. O Metabots, ele teve, né, sua versão em anime, mangá, mas ele fez muito sucesso nos games. E principalmente nos games, acho que é de DS, né, que o pessoal falava. E aí tem uma versão que eles fizeram, que era numa escola pra garotas. Que era tipo um RPG e você tinha que lutar com seu robozinho. Só que muito pessoal reclamou que a história não fazia sentido, a jogabilidade era péssima e era quase que uma desculpa pra você botar desenho de menininha peituda junto com os robôs. Então, eu particularmente acho que você pode passar longe desse tipo de coisa. E porque tem muito, infelizmente, tem muito game que é muito voltado mais pra isso, pra sexualização da coisa, do que a jogabilidade em si, e o que acaba sendo bem ruim. E eu acho que, assim, de novo, eu não sou muito de jogar, mas se eu fosse recomendar na vibe do Final Fantasy, tem um que eu gosto muito, é o Kingdom Hearts. Ah, muito bom. Ah, famosíssimo também. Muito Sim, bom. até porque eu sou super fã de Disney, e aí eu juntei duas paixões, que foi Sim. Disney e animes, e eu sou muito triste porque ainda não tem uma forma de eu entender a cronologia certa. Eu quero muito, gente, que alguém um dia pegue a lore bonitinha e me explique, num anime de preferência, mas se não der, um mangá também aceitável. Fica aí a dica, se alguém puder, né? Fazer isso. Eu também sou muito fã de Disney. Acho perfeito. Mas eu acho que é basicamente isso que ela falou mesmo. Tipo, por exemplo, os jogos assim que eu falei aqui, né? O Naruto eu gosto bastante. Dragon Ball também. Sempre sai jogos bacanas também, né? Então, esses jogos assim de luta, eu acho que geralmente se saem muito bem, entendeu? Aí quando fazem assim, jogos de luta, eu acho que a galera acaba curtindo mais, entendeu? O Yu-Gi-Oh! Foi maneiro. E o Yu-Gi-Oh! Também, maneiro também. E o próprio Pokémon, que é um clássico. Pokémon, nossa, joguei muito Pokémon. E até hoje faz sucesso, né? Com Pokémon GO, a galera ainda joga. Eu parei, saí desse vício, mas... Nossa, eu jogava muito, ficava rodando aí, quase um louco, caçando, olha. Cara, assim, na época, né, que tava mais em alta, eu morava em São Paulo, e lá tem eventos nos parques, por exemplo, no Sim. Ibirapuera. E é uma doideira, enche de gente lá e é Aqui super chegou legal. a ter no hype do Pokémon GO. Teve no também? começo. É. Tinha ali no Lá na- Liceu, Sim. lá na Praça do Jardim São Liceu. Benedito. Nossa, lotava da galera, só com o Era telefoninho. todo mundo ia fazer isso. Acabou tinha- depois de um tempo. É, não acabou, né? durou muito, não. Mas os jogos de Pokémon ainda são maneiros. Eu lembro muito lá desde o início, né? Que foi meu primeiro jogo da vida. Foi um disquete do Pokémon Red. Caraca. E até hoje eu ainda jogaria. Eu tô meio afastada, assim, né? Pô, mas Pokémon é Mas- muito da hora mesmo, bem lembrado, assim, tipo, é um jogo também que eu, assim, fez parte da minha infância praticamente, assim, né? Então, nossa, eu tenho um carinho muito grande no meu Pokémon. Da maioria das pessoas, né? DJ Santiago falou aqui um beijo pra Cris e o audiobook esse ano sai. Um questionamento aí, ó. Que isso? Um spoiler, talvez? Igor falou, Yuzuki é dublado pelo Marco Ribeiro, o mesmo dublador do Tony Stark. Conheci esse ícone na CCXP no ano passado. Nossa. Nossa, meu sonho. E tem um grande questionamento que eu não tinha visto, que Charles, poxa, essa censura é muito chata. Sempre assisti Dragon Ball desde pequena e as cenas de luta são as melhores. Mas nos últimos animes / filmes, tiraram o sangue, colocaram água ou saliva, Meu que dá uma Deus. cusparada. Então, eu não vou tocar nesse assunto não, porque eu vou entrar num vespeiro aí depois. Vamos falar Chocante. de Nanatsu? Isso que eu Vamos falar de Nanatsu? Nossa, eu já Esse falei, já momento? fiz os conteúdos de Nanatsu, é porque assim, pra falar a verdade, eu cheguei a assistir Nanatsu, tava bacana, entendeu? A animação tava bacana, mas teve muito disso que ele falou, entendeu? A animação depois, eu acho que foi aqui na terceira temporada ou segunda Não, temporada? acho que foi na terceira, Terceira, que é quando entra na guerra mesmo em si, vai ficando mais Isso. pesado. Então, tipo, ali já começou, assim, a animação ficar horrível, e aí, tipo, o sangue, não tinha sangue, você não via o sangue, era Mas, uma tipo coisa assim, branca. Literalmente. A Netflix, eu não sei o que passou na cabeça da Netflix, eu não sei o que se deu na mesa lá de discussão, que eles pensaram, tá, não vamos tirar digitalmente. Ele tá lá ainda, só tira a cor.
Então, tipo, tem muito isso do anime, né? De o cara socar alguém no estômago, Aham. a pessoa, pá, cuspir sangue. Então, literalmente, nessa cena, que deveria ter alguém cuspindo sangue, Bizarro, saía o jato, formato branco. E a pessoa ficava com a boca suja, branca. E aí, né, memes estão aí. hoje. Nossa, muito meme rolou isso daí. Deixa pra animação, a imaginação. Os memes já foram feitos na época, foi complicado. Gente, como assim? Eu tô chocada. E até ele complementou aqui. O que vocês acham dessa onda de adaptações, né? De animes para live action? Acha que eles ainda podem acertar alguma, como foi com One Piece, ou é melhor deixar como está e não fazer mais live action? E o Hakusho foi uma que foi criticada também, né? Mas foi boa. Embora Foi tenha boa? sido criticada, eu assisti não levando nada em conta. Eu fui com a expectativa muito lá embaixo. Mas eu achei que foi boa. Eu achei que conseguiu, porque reduziu, fez 5 episódios, o que deu pra gastar, eles gastaram. Eu achei que foi uma boa adaptação. Não ficou ruim. Tinha esse perigo de ficar, porque é um anime com muita coisa. Eu acho que assim, foi até melhor ainda pra quem eu acho que não conhecia o Yu, entendeu? Eu acho que a galera que às vezes não conhecia a obra acabou conhecendo o live action e se interessou, sei lá, às vezes em assistir o anime de fato, entendeu? Sim. Ainda mais que foi depois de One Piece, né? Que bombou Sim, muito. Sim, não, pra mim, One Piece tá no top aí de live action, entendeu? Quebrou a maldição. Nossa, Foi velho. muito bom, cara. Quebrou Baratonei. Muito bom, muito bom. Os atores, assim, mandaram muito também. Gostei muito de todo mundo, assim, que tava ali como os personagens, né? Então, pra mim, One Piece é melhor. E esse assunto, né, de ter mais live action é complicado, porque tem coisas, às vezes, que vamos supor, eu sou muito fã de One Piece, mas, pô, felizmente eles conseguiram fazer algo bacana, mas tem outras obras que eu tenho muito medo, entendeu? Então, fica, cara, não sei. Eu sou fã de Cavaleiros do Zodíaco. É. Eu não vi ano passado o filme. Então. Eu não pretendo ver, gente, tá? Por quê? Por motivos de Makai no Arata, nosso Zoro. Isso. Porque quando foi anunciado que ele ia fazer o Zoro, que ele ia fazer o C, o Santiago que falou aí, ele é o meu antigo chefe do Raio, saudade, Santiago. Eu fui uma das pessoas que falei, tá tudo errado aí. Zoro, tudo bem, ele tem cara de Zoro, tem aquela Sim. cara sisuda, de japonesa. Ele não tem cara de Seiya. Não tem. Não tem, desculpa, excelente ator, excelente ator. Mas o Seiya é um moleque esquentado de 13 anos, então precisava ser alguém mais expressivo. E aí, quando falaram que ia botar o Xambin, que ia fazer um negócio americanizado, eu já tava lá, assim, doendo. Mas eu ia dar uma chance porque era Sanseiya. Depois que eu vi as críticas, eu falei, não vou fazer isso, porque tá vindo aí a série One Piece. Se eu assistir esse live action, eu vou automaticamente odiar a série porque eu vou odiar ele. Nossa. Eu vou pegar um ranço É enorme verdade, dele, é então eu não verdade. vou ver. E aí vi a série, foi maravilhosa, amei o Macainu, lindo, maravilhoso ele. Então eu falei, não vou assistir, senão eu vou pegar um ódio do ator desnecessário, que aquilo dali eu sei que não foi culpa dele, foi manager. Você tá certíssimo. O cara falou, aceitou, né? Tipo, Aceitou, alguém papel. virou pra ele e falou, olha, 2 live action super bombados no mesmo ano, você vai fazer One Piece e Cavaleiro dos Zodíacos, vai, você tem que acertar. Acertou um. cara, eu tive esse medo com Warcraft, que eu sou muito fã de World of Warcraft, né? Caraca, que da hora. Eu vi no E, cinema. assim, aí lançou o filme. Eu não assisti por muito tempo. Até que tava lá, né? Tava assinando pra fazer, tava lá na Netflix e tal. Vou observar qual era a situação. E eu amei, eu achei ótimo. Eu não entendi por que não fizeram a continuação. Eu realmente Exato, gostei. exato. Eu realmente gostei. Eu lembro que eu vi no cinema na época. Eu também. É muito bom. É muito bom. Eu achei que combinou. Eu achei legal que eles mantiveram as armaduras grandonas, que os Sim, bonecos eram sim. coisa. Não entendi até hoje porque não teve uma continuação. E tem uma vibe do vilão ali que eu sempre gosto quando puxa um pouco pra esse lado. Sim. E explica a lore, né, gente? Explica é logo, sempre legal exatamente. poder E de um fazer modo isso. claro, eles simplificaram várias coisas, mas explica pra quem não conhece, nunca jogou. Sim, eu penso muito que o live action é isso, né? Ele deve ser tipo uma porta de entrada pra pessoas que não estão na nossa bolha. Sim. Muita gente que nunca viu One Piece na vida, não entendia nada de anime, Começou coisa Eu e tal, mesma. começou a ver a série e adorou. Teve gente que fez, tipo, tatuagem do One Piece por causa da série. Olha E aí. que já tá pensando em ver o anime. E eu acho também que os dubladores da série promoveram muito bem. Foi muito bem promovido aqui no Brasil. Sim, A live os action. atores também. É, perfeito. Gente, todo mundo ficou apaixonado pelo elenco antes da série estrear. Não, eles são Gente, ótimos, eles são super maravilhosos. carismáticos. Sim. Eu acho que realmente foi um encaixe perfeito, assim, né, dos personagens. E, como eu falei, assim, é difícil, né, da gente falar que quer mais live action, entendeu? Porque, pô, tá bom assim, né, tipo...
tá legal. Tem muita live action muito ruim. Né? É, E é perigoso porque se a gente parar pra pensar, tá entrando muito isso em voga e discussão, porque a gente tá tendo muito live action americanizado, ocidentalizado, porque sempre teve. sim. Sempre teve. O próprio Makainu, se você for ver o portfólio dele, ele já trabalhou em muitas adaptações. Sim. Ele trabalhou na adaptação de Samurai X, em adaptação de Jojo, em adaptação de 2 romances de 2 shoujos, que é Peach Girl e Hamafuda. Então ele tem no portfólio dele, ele já trabalhou com muita adaptação, porque é muito comum no Japão. Sim. Eu vi Samurai X, adorava, inclusive. Ai, Samurai X é maravilhoso. E os filmes, os filmes também muito são muito tempo, bons. Não vi. por muito tempo eu falei que era a melhor adaptação live action de um anime, é quadrilogia. Eu já ia falar que era trilogia, mas eu lembrei que tem 4. Era a quadrilogia de Samurai X. Porque o que a gente fica com o gosto ruim na boca é quando a gente lembra de um quê? De um Speed Racer. Quando a gente lembra de um Dragon Ball Evolution. Nossa, não, isso aí... Eu tinha esquecido da Foi existência. um delírio coletivo isso daí, velho. Nossa, Tipo, mãe do céu, troço ruim. eu tinha até esquecido disso. Falei, Eu nossa, tinha esquecido ela me deu, também, não, cara. trouxe à tona esse negócio Nossa, na eu vi minha mente isso no agora. cinema. Evolution me lembra X-Men Evolution, que foi maneiro. Agora, Cara, Dragon e Ball. eu assisti esse filme, eu não lembro com quem, não sei se foi com meu irmão, mas nossa, foi uma das coisas mais horríveis que eu fiz na minha vida foi assistir esse filme. Nossa, sim, sim. E tipo assim, agora a gente fala que quebrou a maldição, mas se a gente for pensar, quebrou a maldição no Ocidente. Que no Oriente a gente sempre teve umas adaptações. Até Death Note. Tem boas adaptações de Death Note como dorama. Ah, é mesmo? Sim, tem o... tem o dorama mesmo, né? Do Death Eu Note. cheguei a ver um episódio. Que agora só. eu quero consumir tudo. Ganhei um presente aqui do meu passa-jogo maravilhoso. Isso aí, ó. Tô doida pra já Não, isso daí é bem observar. bacana, pra quem gosta de Death Note, sim, no caso, esse mangá aí, são histórias curtas, e basicamente se você terminou Death Note, você pode começar ele, porque ele é pós a série principal de Death Note, então você vai saber tudo aí, o que aconteceu com o L, entendeu? E com o Light lá, mas tem outras histórias curtas também envolvendo outros personagens que vale muito a pena conhecer, então eu acho que você vai gostar. Maneiro demais. Gente, o tempo passou voando. Eu não consegui falar de Matrix, eu estou revoltada. Muito rápido, Deixa muito pra rápido. próxima. Deixa pra próxima, que eu vejo vai fazer um episódio especial sobre Matrix aqui muito em breve. Nossa, tem que ter, hein? Tem que ter, cara, tem que ter. Matrix Ghost in the Shell já tem vários questionamentos ali pra gente falar. Mas eu quero, já que a gente tá finalizando aqui, a gente teve essa noite maravilhosa, eu quero que vocês digam assim, pra galera que está assistindo, por exemplo, Pedro chegou e falou assim, você vai gostar de Death Note, a sua vibe. Eu quero que vocês deixem também umas indicações pra galera. Pode ser uma parada mais inusitada, pode ser algo que não seja tão mainstream, pra galera, né, entrar nesse mundo, que é muito maneiro. O mundo dos animes e mangás. Então, eu vou fazer 2 indicações, né, de anime e de mangá. Anime, assim, não podia ser outra a não ser One Piece. Então, assim, por favor, assistam, leiam One Piece, que é uma das obras incríveis aí. Mas tem um live action também, né? Caso vocês não tenham assistido o live action, assistam o live action, porque vale muito a pena, assistam o anime. Mas tem um mangá que eu quero fazer uma recomendação pra vocês aqui, que é um mangá nacional, que é esse daqui, que é Lampião, que é uma história que, assim, eu já estava há muito tempo já a fim de comprar, e eu consegui comprar lá na CCXP, que eu fui no ano passado, e tem 4 volumes disponíveis até o momento, e basicamente, nesse mangá, ele vai abordar a história aí de Lampião, e pra quem curte terror também, envolve Lampião como terror. Então, assim, vai englobar essas histórias aí do Lampião. E tem uma questão também de uma entidade ali que entra no corpo de Lampião, velho. Olha só que loucura. Mas é um mangá sensacional, que tem uma arte incrível. Muito e maneiro. que vale muito a pena ser valorizado também os mangás nacionais aí, porque tem mangás muito bons e que a galera às vezes não dá atenção. Então aqui tá uma boa recomendação de mangá pra vocês, Lampião. Muito massa. Gente, temos apenas mais 1 minuto, mas eu quero que vocês duas deixem rapidamente só o nomezinho aí pra galera acompanhar. Eu vou recomendar um que tá bem alta, que é o Jujutsu Kaisen. É muito bom, assistam. E você? Pode falar. De mangá eu vou recomendar o Kaijo Maid-sama, que ele é um shoujozinho delicinha, muito maravilhoso. Pra quem é dorameira vai adorar, tá? Vai adorar. É um anime to lovezinho, eu posso dizer que porque no início ela não tá muito afim, e é muito legal, eu recomendo. É uma delícia, gente, de ler. Aquela coisa que você pega numa tarde, tô sem nada, e termina chorando e sorrindo. Gente, maravilhoso. Super recomendo.
E eu vou recomendar Death Note. Gostaria de estar aqui comendo uma maçã agora, mas em breve estarei. Vou começar a falar com a Len assim, falar, não, é Ryuko que tá falando comigo. Eu achei maneiro demais. E foi maravilhoso ter vocês aqui hoje. Eu quero estar aqui mais vezes, né? Vai estar claramente. Ainda vamos fazer um episódio de Matrix, tem muita coisa pra rolar. Foi um prazer, amei. E tô amando também ter adentrado nesse mundo dos animes, agora do mangá. Tô aqui observando tudo. Agradeço a você também que esteve acompanhando aqui com a gente e deixando seus questionamentos. Já sabe que, né, o Vox Podcast vai lá toda quinta-feira, 7 da noite. Pra saber sobre os futuros temas, me segue lá no Instagram, @JuliaRu. Olha só, até apareceu aqui na hora. Que isso? E é isso, galera. Até semana que vem.